Olá, caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a este evento, o ciclo de palestra que vai tratar sobre resolvendo crimes, né? E aqui estaremos com a nossa querida colega, professora e perita, doutora Érica, que vai fazer a sua apresentação. Eu sou o professor Pablo Francês, vou estar aqui mediando essa palestra da doutora Érica. Tenho certeza que vai ser uma grande apresentação da professora e espero que o evento como um todo traga aprendizado para vocês, tá bom? Estamos aqui no canal Infor Brasil, dando apoio para o Infor Maranhão, nesse grande ciclo de palestras aí que vocês vão poder participar nesses próximos 2 dias. Doutora Érica, faça a sua apresentação, os colegas estão curiosos aí para conhecê-la melhor. Fique à vontade. Então, eu me chamo Érica, estou na Polícia Civil do Estado do Maranhão, como perita oficial de natureza criminal, desde o ano de 2014, atuando na seção de crimes contra a vida, morte violenta, acidente de trânsito, e na seção de meio ambiente, né? E algumas vezes, dependendo da investigação criminal, ambos os trabalhos, as perícias, elas podem se cruzar, como é o caso que será apresentado hoje, né? Diante de uma investigação de homicídio, a perícia de meio ambiente foi solicitada. E é o que a gente vai estar tentando mostrar um pouquinho para vocês do trabalho realizado nesse caso. É uma palestra que a gente intitula Dos Mortos à Granja, requisição de perícia ambiental em investigação de homicídio. Se a senhora quiser fazer a sua exibição no seu PowerPoint, fique à vontade, tá bom? Qual que é o histórico dessa perícia? Né? 2 famílias que moram em residências próximas, ali localizado num povoado no interior do Maranhão, precisaram ser socorridas ao hospital de referência com sintomas de envenenamento. Nesse socorro, 2 homens foram a óbito, um de 17 anos de uma residência e outro da residência vizinha de 27 anos. A Polícia Civil foi acionada e foi iniciada aí a investigação. E a família levou a denúncia de que o funcionamento de uma granja ao lado do terreno, uma granja de médio porte, poderia ter levado à contaminação da água que aquela família utiliza, né? Passa um riacho por dentro do terreno onde ficam as 2 residências, e eles acreditavam, tinha confusão de que a granja queria comprar o terreno deles, eles negaram a venda, e que talvez eles tivessem feito isso, né, de propósito para que a família que ficasse vendesse a área para o aumento dessa granja, né? E daí houve a solicitação do comparecimento dos peritos oficiais do Instituto Laboratorial de Análises Forenses, e eles foram, logo depois do ocorrido, coletaram amostras de água, tanto da geladeira, né, das águas refrigeradas, quanto da água utilizada para lavagem de alimentos, coletaram também do córrego lá do que fica dentro da área, e coletaram também alimentos para fazer pesquisa toxicológica, né? Logo depois foi solicitada a perícia do Instituto de Criminalística do Maranhão, da seção de meio ambiente. Todas as solicitações foram prontamente atendidas. Né? A equipe do laboratório, como eu já falei, fez a coleta de alimento e água de vários pontos para posterior análise, e a equipe dos peritos oficiais da seção de meio ambiente, a gente foi primeiro às residências, tiramos fotos, conhecemos, só que a gente chegou já uma semana depois do ocorrido, então já estava tudo limpo, tudo organizado, né, da maneira deles, mas a gente ainda visitou o córrego, né, a área onde fica o riacho, e fez a coleta ali em 3 pontos, também levado remetido ao laboratório para fazer as análises, né? E uma observação importante é que várias imagens utilizadas aqui, porque às vezes a gente faz uma imagem que aparece o nome da granja ou alguém da família, então essas imagens foram descartadas e eu busquei imagens da internet que se assemelhassem à minha área, a área pesquisada. Tá? Então a gente tem muita imagem retirada da internet. Então as residências, elas têm construção pelo método taipa, né, com paredes de barro e cobertura de palha, sem porta e com vegetação frutífera ao redor daquela área, né? Muita plantação das 2 residências que são de familiares próximos. Né? Entre uma residência e outra, tem uma área ali para lavagem de alimentos e louças, e destinada também para conversação. Eles fizeram tipo um ranchozinho, colocaram cadeira e passam ali à tarde
conversando como é típico de interior, né? Então, a área utilizada proveniente a água utilizada ali para consumo diário, ela é utilizada desse riacho que passa dentro da residência, né? E ela é sempre trocada pela manhã. E a outra residência, né? Essa não tinha porta também, mas eles fizeram ali um fechamento com lonas. E a granja, né? Essa imagem da internet está até à venda, quem quiser ir comprar uma granja, né? Entra lá e compra. Então, o que é? A gente visitou um estabelecimento avícola comercial de corte, né? Então, eles criam frangos para corte. Eles pegam a ave ali com um dia de nascido e, em média, de 40 a 45 dias, elas são vendidas para o abate. Então, possuem um núcleo com 2 galpões em funcionamento, que somam ali os dois a criação de 56 mil aves, com perda aproximadamente de 1.000 aves ali no final do processo, que dura ali em média no máximo 45 dias. Essas aves que são mortas durante o processo, eles têm um crematório próprio, tá? Então, elas são cremadas ali mesmo dentro do estabelecimento. Para vocês entenderem um pouquinho, porque assim, quando a gente fala, cada perícia é uma perícia nova, então foi a primeira perícia que eu fiz no estabelecimento avícola, então eu tive que estudar toda a legislação, né, referente a esse tipo de estabelecimento e me envolver ali para que a gente pudesse entender um pouquinho do que é essa criação, e eu estava fazendo uma perícia de meio ambiente, não podia fechar os olhos para o que estava. Eu sei que a minha pesquisa era em relação à água que poderia estar sendo contaminada e envenenando a família, as famílias do lote vizinho, né? Mas a perícia de meio ambiente, quando a gente é chamada, a gente faz toda aquela análise ambiental mesmo, até do funcionamento de como, desde da fundação até o funcionamento atual da granja, pela legislação atual também, tá? E mais lá à frente vocês vão entender um pouquinho, porque eu coloco a questão da numeração de traços do que foi encontrado. Né? Então, para que vocês entendam o que a gente chama de granja, é um espaço onde eu tenho galpões, que no caso da nossa aí tinham apenas só 2 galpões, e esse galpão, o conjunto de galpões, nós chamamos de núcleo, tá? Só para que vocês entendam a estrutura de como é montado uma granja. Tá? A minha área, o meio vegetal, ele é levemente diversificado, a formação vegetal é composta por cerrado, ali a gente tem a vegetação florestal mediana e a base dela é de mata de cocais, porque eu tenho aqui no Maranhão uma grande área de transição de matas, né? Então, a cobertura herbácea da área ela é mediana e, da vez, a solos arenosos expostos, né? Assim, como a gente chegou lá, a gente viu uma vegetação mediana até entre os galpões, mas o dono explicou, disse que deixou mesmo crescer, não fez o corte, para que, quando fosse necessário uma perícia ali, visse que, bom, se está envenenado, nem o mato cresce, né? Foi assim o pensamento dele, foi o que ele comentou conosco no dia. Então, a rede hidrográfica ali da minha área, ela é constituída pelo rio Munim, destacando-se entre seus afluentes o Iguará. Então, o rio Munim, ele tem um grande afluente que eu chamo de Iguará, né, que também tem os seus subafluentes. Aqui eu tentei, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mousezinho, mas eu tentei colocar aqui, né, as 2 residências e a granja localizada aqui na BR-222. Acima a gente tem o rio Munim, né, e como afluente ali a gente tem o rio Iguará. A minha área, ela está localizada aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Das residências e da granja. Vou voltar nesse slide um pouquinho mais lá na frente para vocês entenderem o nosso estudo, né? Então, as considerações técnicos periciais sobre o estabelecimento avícola, né? Aqui a gente tem o galpão, 2 galpões, né, aqui na granja, tem aqui um aqui em construção. Da ponta, assim, cheguei na granja até as residências, dista ali 584 metros do estabelecimento avícola até as residências, né?
Do estabelecimento ABR, eu tenho 128 metros, entre os dois primeiros galpões a gente tem 35 metros, e o terceiro em construção a gente tem ali a base de 150. Essa região aqui é de planície, né? A gente vê aqui uma altitude em relação ao relevo dessa região, tá? Então, eu tenho uma topografia aqui um pouco mais alta, que já vai subindo para aquela de planalto mesmo. Tá? Então, não há, a gente fez uma pesquisa ali num raio de 3 quilômetros desse núcleo, dessa granja, nenhum estabelecimento avícola de reprodução e abatedores de qualquer finalidade, fábrica de ração, outros estabelecimentos de reprodução comercial. Isso é importante porque está na legislação, a gente cita a legislação no nosso, nem coloquei para vocês, mas a gente cita a legislação no nosso laudo e a gente coloca a questão da medição, por quê? Porque a legislação atual diz que não pode ter num raio de 2,5 km, né? Mas a gente nunca sabe que as legislações elas mudam muito. Né? Então, lá na frente, eu poderia ter ali, diminuindo para 2, e eu colocando meus 3 ali, eles podem botar até 3,5, mas a minha distância não vai, a distância, o que foi medido não vai mudar, né? O lote residencial mais próximo ao núcleo fica 584, que é o das residências onde houve, né, o homicídio por envenenamento. Considerando os limites internos, a gente tem ali aves livres de patógenos ativos, entre o núcleo e a rodovia 128 metros quadrados, a distância da legislação é 120, considerando os limites internos da legislação atual, tá, gente? Quando eu falo da legislação, é sempre a que está vigente. Considerando os limites internos do estabelecimento avícola produtor de aves livres de patógenos ativos, a distância entre os seus núcleos é de 35 metros, e pelo que foi observado, as aves possuem a mesma faixa etária, porque elas entram com um dia de nascido e saem ali em média de 40 a 45 dias. Né, considerando os limites internos do estabelecimento, a distância do núcleo do limite periférico frontal da propriedade é de 220 metros. E em relação ao entorno, ele é construído em área plana, como eu já comentei. Coloquei aqui uma imagem, de lá a gente vê do morrinho, da área já inicial de Planalto, a gente encontra ali, inclusive, o poço artesiano, né, que abastece a granja, e ela realmente numa região mais baixa de planície. Por que isso é importante? É porque aqui eu observo que, se eu fosse utilizar a água de um rio ou afluente de rio próximo, né, para que eu a contaminasse, eu teria primeiro que vencer a força da gravidade. Então, eu teria um custo em levar a minha água da região plana para uma região mais alta, né, contra a lei da gravidade. E aqui eles fizeram o inverso, eles utilizaram o afluente, na verdade o lençol freático, fizeram o poço artesiano no alto e conseguiram uma fluidez para abastecimento de água dos dois galpões de uma forma mais, economicamente até mais viável, mais barata, tá? Usando exatamente o princípio de para descer é sempre bem mais fácil do que para mandar para cima, né? E aí o estabelecimento ele dispõe de água, né, advinda de um poço artesiano construído na parte alta do terreno, possui equipamentos indispensáveis ao bem-estar das aves alojadas. Aqui eu já estou fazendo a análise do estabelecimento, do funcionamento do estabelecimento, né? Iluminação e ventilação, eles vão atender as necessidades de produção. Eu tenho a tela ali antipássaros de 2 centímetros, o padrão da lei é de 2,54, a aérea é um pouco menor. Mas ali a gente vê que é uma região de cerrado, onde encontra espécies de pássaros também menores, né? Então, eles consideraram esse de 2 para evitar a entrada de pássaros bem menores que compõem a fauna da região, né? O sistema de desinfecção estava presente, a presença da cama de frango, que é um adubo que eles colocam sobre um piso de concreto, também estava lá. Há uma reutilização desse adubo por 3 crias, né? Então, 3 gerações de criação avícola, eles trocam e esse adubo ele é vendido,
né? E há um controle sobre fósseis sépticas e os crematórios, bem como sobre o destino dos subprodutos, né? Esterco, a cama de frango ela é vendida, e ali também das penas de aves mortas. Que não ficou ali no finalzinho, mas acho que deu para ver. Aí aqui é o sistema de ventilação, né, dos galpões, ambos iguais. Aqui é a parte interna, onde eu tenho aí alimento, né, a água e a ração distribuídas. A gente vê uma grande quantidade de frango, mas eles têm espaço entre si para se movimentar. Mostrei aqui, a gente retirou um pouco da cama, que é o adubo que fica sobre o piso, porque ele pode ser, batido ou de concreto. Nesse caso, ele é de concreto. Aqui mostrei a malha, né? Porque essa malhazinha, essa tela antipássaro, ela tem que estar no entorno de todo o galpão, tá? E aqui na lateral ele é fechado com lona, mas essa parte de trás, ela não tem lona, é para ventilação, e do outro lado aqui vem a ventilação mesmo de máquina, tá? De ventiladores. Aqui eu mostrei a parte alta, a construção do poço artesiano. Daqui do poço para o afluente, a gente dista 2 quilômetros, tá? Desse ponto até chegar no afluente, que é um afluente do rio Munim, ligado direto ao rio, um subafluente do rio Munim. Aqui é a lateral dos galpões, aí a gente vê que já tem uma cobertura vegetal mediana, e o solo ele é arenoso, e a gente observa que ele está ali saturado, né? Aí eu perguntei de onde vinha a água, mas toda a água utilizada, a gente observou tubulação, então toda a água que vem do poço artesiano, ela é utilizada dentro dos galpões, né? Aqui é porque a gente visitou a ocorrência, lá foi no mês de março, e que é o período chuvoso aqui no Maranhão, né? Então, março, abril, estava ainda chovendo bastante, e essa água aqui inclusive, a gente saiu de lá debaixo de chuva. Então, essa água aqui, o solo saturado, é da chuva recorrente pelos meses do período chuvoso aqui no Maranhão. Tá? E aí a gente conclui ali que as 5 liberdades do animal de cria comercial de corte, elas estão atendidas. Essas 5 liberdades, elas são preconizadas pela área veterinária, né, que a gente também foi atrás de quais cuidados tem de haver. Então, é a alimentação, eles não podem estar submetidos ao estresse. São 5 liberdades e todas atendidas, né? Toda a água utilizada é proveniente de poço artesiano e consumida diretamente no aviário. A vegetação rasteira ao redor das granjas e do solo de cerrado tem pouca absorção, então a gente vê ali que o solo ele está saturado pelo perfil do solo mesmo e pela vegetação rasteira da área. Aí a pergunta que não quer calar, né, Érica? Mas e aí? A contaminação do riacho houve ou não essa contaminação do riacho perto das residências, né? Que é o que a gente quer saber. Aí eu voltei aquele slide, queria que vocês focassem aqui, ó, o rio Munim, o afluente e o subafluente aqui que desce a minha área. Então, ela está bem aqui, né? Um braço do rio, um afluente do rio Munim. E aqui eu tenho, ó, aqui é rio Munim ainda, eu tenho do rio Munim um grande leito que eu chamo aqui de rio Iguará. E esse rio, que é afluente, tem vários subafluentes, e essa região aqui, ela é bem, a gente vê bem a influência dessas áreas com córregos, né, ali que dista no máximo 5, entre 3 e 5 metros, dependendo da área que a gente percorreu. Aqui eu trouxe, isso, gente, a gente pega, o Maranhão, ele não tem uma cartográfica muito ampla, né? A Universidade Estadual do Maranhão, ela estava ali fazendo e já até finalizando, e disse que doaria essas imagens para o Instituto de Criminalística, tá? Então, a gente tem aqui, ó,
essa região de Boi Manso. Esse pontinho aqui é exatamente a minha granja, e essa região 37 onde ficam ali a base das famílias. Vou marcar para vocês, tá? Então, essa região aqui é onde estão as residências, e essa parte baixa aqui é a minha região de granja, né? Essa parte de alta de relevo mais elevado, ele tem a influência, assim, do riacho que fica ali a 3 quilômetros da minha área de granja, né? E esse braço, ele tem a fluência aqui direto com o rio Munim, que fica aqui mais para cima, né? Já o córrego que passa, o subafluente que passa dentro aqui das residências, ele vem daqui, proveniente do afluente do rio Guará, né? O que você quer mostrar com isso, Érica? Que ainda que a atividade... Cadê meu mousezinho, gente? Sumiu, tá aqui. Ainda que a atividade da avicultura, né, do estabelecimento avícola aqui, ele levasse a contaminação, observa, subindo a área para contaminar esse rio ele não tem influência direta com esse aqui, né? Então, ele não estaria, de qualquer forma, contaminando o riacho ali próximo de onde é retirada a água para aquelas famílias serem abastecidas, né? Então, a investigação que levou à solicitação da análise ambiental da granja nos levou a concluir que, dentro dos parâmetros ambientais pela legislação atual vigente, relacionada à atividade, não há influência não há irregularidades, né? E que não há influência de seus afluentes com os afluentes que passam pelo terreno da propriedade vizinha. Logo, ainda que se vier de alguma forma contaminar, né? A gente vê ali que o solo é saturado, né? Mas sempre há uma absorção. Se essa absorção de alguma forma contaminar o lençol freático, que no caso em estudo alimenta do recurso a granja e não o contrário, né? Porque a granja é que faz a utilização ali daquele passivo de lençol pelo poço artesiano e não o contrário, não terá influência direta com o riacho de onde foi feita a coleta, e segundo todas as análises laboratoriais, não haviam agentes nem resíduos tóxicos e ou venenosos nocivos à saúde humana. Então, assim, quando eu comparo a água que eu coletei do riacho e dentro dessa minha coleta, eu já subi um pouco mais do riacho, porque ali onde eles pegam água, a água era límpida, né? E tinha pequenos peixes. Dali eu já digo, não, bom, se eu estou procurando uma água que vai envenenar um ser humano, eu não vou encontrar nenhuma espécie pequena de peixe aqui. Então, subi mais o riacho para ver se mais acima eu via uma água mais turva, né? Uma água mais, mas não achei. Ainda assim, eu coletei a água em 3 pontos e encaminhei ao laboratório. O laboratório também fez a análise ali do alimento, lembra? Ele foi primeiro até do que a perícia do Instituto de Criminalística, coletou alimento, coletou a água, e dentro das análises do laboratório também não foi encontrado nenhum agente ou resíduo tóxico e venenoso nocivo à saúde humana, né? Então, tudo que foi coletado em relação às residências, o que foi encontrado, não tinha passivo toxicológico ali, e a água, assim, a movimentação, a dinâmica do estabelecimento, do funcionamento do estabelecimento avícola, também não havia irregularidade quanto à legislação vigente, né? Por que isso é importante? Tem uma frase de Alberi que é magnífica, né? Que o horizonte da perícia é a busca da verdade. O que a perícia oficial faz é buscar a verdade por meios técnicos e científicos, né? De análises mesmo, para produzir a prova material, que é irrefutável, né? Então, quais os meios para se alcançar? O perito em seu reto procedimento, a tecnologia, né, que é o que a gente encontra principalmente nos nossos laboratórios, que apresentam uma tecnologia de ponta para essas análises, e o conhecimento científico, né, que é aí de sub-áreas. No caso aqui, a biologia, ela entrou muito nesse estudo, né? Então,
julgar sem prova pericial pode levar à condenação de inocentes e à absolução de culpados. Aqui no nosso caso, o fato de o dono dessa granja ter colocado uma oferta no terreno vizinho, que dista dele 580 metros, que a gente vê que ele está tentando, porque tem uma área de galpão limpa para que ele construa, então ele está tentando aumentar o seu empreendimento, levou a família a uma denúncia na Polícia Civil e levou a família a crer que o dono da granja poderia estar envenenando a água para que eles, né, de alguma forma, se sentissem até pressionados e saíssem dali e vendessem para ele. Né? O que, com a prova pericial, a gente colocou, mostrou, provou por métodos científicos, conhecimento científico, né, da legislação vigente, conhecimentos da área biológica e da área toxicológica, que aquele estabelecimento ele está dentro dos padrões legais de funcionamento e que a água utilizada, não tem influência direta com o córrego, e 2, ainda que tivesse toda a água analisada dentro da residência, não tinha passivos nocivos à saúde humana, né? Toxicológicos ou veneno nocivos à saúde humana. É isso, vou abrir aí para as perguntas, que eu acho que a gente tem um tempo ainda, né? Bastante. E se vocês quiserem entrar em contato também, aí tem o meu Instagram, que a gente sempre está respondendo lá as mensagens de colegas, né? Porque a gente faz difunde esse conhecimento, as nossas dúvidas, a gente sempre busca ir para os nossos antigões, sou de 2014, eu sempre busco muito Alberi, Kleber, que a gente vai solicitando entendimento deles também, né? E a gente responde também os curiosos. E aí, Pablo, eu queria que tu me orientasse, porque eu não consigo ver as perguntas, se você vai ler, eu já Viu, tiro... doutor? Primeiramente, parabéns aí pela sua apresentação, viu? Super esclarecedora para os colegas que se interessam pela área ambiental, assim como eu, né? Eu sou biólogo e já fiz também perícia ambiental, já trabalhei na área, embora não tenha sido minha atuação principal, mas eu fui o primeiro biólogo, né, que entrou. A gente sabe uma questão importante aqui, que foi citada também pela professora, é que a perícia ambiental ela é complexa e ela é multidisciplinar, né, doutora? E ela geralmente exige a participação de diferentes profissionais. Até queria que a senhora comentasse um pouquinho isso, porque na maioria dos estados a gente tem dificuldade para ter uma equipe multidisciplinar como a gente gostaria, né? A gente já teve situações aqui no Amapá bem extremas. Por exemplo, a gente já teve desabamento de porto. Então, imagina um desabamento de um porto. Tem questões ambientais envolvidas, tem outras questões, mas você precisa de engenheiro, você precisa de geólogo, geógrafo, precisa de um monte de gente, né? Biólogo, para analisar tudo. Nós temos a questão da mineração, que é uma questão problemática. Aí você tem que ter químico, físico, enfim. Você tem que analisar água, solo, vegetação, animais. Então, novamente, a complexidade aí de um perito só, às vezes, não consegue, ou aquele laudo pode ficar um pouquinho fragilizado do ponto de vista de contestação, enfim. A gente sabe da realidade do Brasil, né, doutora Érica? Mas, no mundo ideal, a gente gostaria realmente que tivesse essa equipe. A gente sabe que não tem. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho essas dificuldades aí sobre a perícia ambiental. Então, aqui a gente vê, nesse caso específico, que eu lidei diretamente com o animal, a ave, né? Então, a gente não tem a figura, nem por lei, aí se vier a mudança da legislação que tem sido requerida aqui pela perícia oficial, já entra aí a graduação do veterinário nessa modificação legal, mas no quadro atual a gente não tem nenhum veterinário, né? E aí a gente precisa, cada laudo que a gente pega, esse foi a primeira estabelecimento avícola em que eu atuei, né? Então a gente tem de buscar toda a legislação que rege primeiro para que você construa os galpões e a forma de criação. Quando eu coloco o livro de patógenos ali que eu especifiquei, é porque
eles tinham um calendário de vacinação, de vermifugação de todas as aves. Então, a gente busca ali a questão da Universidade Estadual do Maranhão, né? Que é onde a gente tem os nossos veterinários, e aí a gente acaba fazendo parcerias com professores desses centros universitários, né? A gente tem, esse foi o primeiro ponto, visitei a UEMA ali umas 2 vezes para entender, né, a criação de aves e o que eu deveria visualizar para saber se elas não estavam tendo ali as suas liberdades feridas e se aquele estabelecimento, de alguma forma, com o entorno, poderia causar também algum dano à saúde humana, né? E aí, uma outra dificuldade foi a questão do solo, né? A gente tem até a graduação prevista em lei aqui da geologia, mas a gente não tem nenhum geólogo, nenhum geógrafo no nosso quadro. Aí a gente busca novamente ali, coletou um pouco do solo, levou para a Universidade Estadual do Maranhão, que tem um laboratório de solos lá dentro, e a gente também tem essa parceria. E a gente fez análise do solo, ele mostrou a questão da saturação, o porquê, solo amarelo-vermelhado, arenoso, também por conta da área de cerrado, e da área de transição que a gente tem no Maranhão. Então, a gente vai fazendo um estudo por área e aqueles estudos que a gente não, aqueles profissionais que a gente não tem dentro do Instituto, a gente acaba buscando nos centros universitários, aquela conversa com os professores e, graças a Deus, a gente sempre é muito bem recebido, porque, como a gente costuma dizer, a gente faz ciência e ciência também estão dentro dos centros universitários e a gente não é detentor de todas as áreas, né? Da biologia ali, tirei de letra, a colega que foi antes, ela disse assim, Érica, abre a geladeira, vê se tu acha algum frango lá por dentro do freezer, já traz esse frango para a gente coletar também, mas a gente vê que era uma região de pobreza, até pela residência, então não tinha alimento nem dentro da geladeira para dizer, vou levar um pouquinho do teu frango aqui para me fazer uma coleta lá para ver se frango é de onde? A gente não sabe se é da granja, foi comprado na cidade, né, mais próxima. Mas a gente faria análise também toxicológica, mas eles não tinham essa reserva de mercado na geladeira deles, então não foi coletado, apesar da colega do laboratório ter me pedido, porque a gente faz essa conexão. Se eles foram primeiro no local, eu queria saber deles o que eles sentiram, se valia a pena eu visitar as residências novamente. Ela disse, olha, não, porque a gente já coletou tudo, só que perito é um bicho curioso mesmo, né? E aí, de teimosa, eu fui, eu fui nas residências também, já também para ver o entorno da área deles. A gente viu ali muita plantação de árvores frutíferas. Não tem jeito. O povo assim, não precisa ir, não vai, mas a gente vai até para poder... Era a minha área ali, a minha área imediata, né? Então, eu também tinha que analisá-lo. Mas, assim, as dificuldades enquanto profissionais, porque a gente viu, né, que envolveu muito estudo essa área. Então, os profissionais que a gente não tem dentro do Instituto, a gente busca nas universidades, a conversa com os professores universitários, mestres e doutores nas áreas que ali a gente necessita de esclarecimento. Eu acho super válido essa interação com a universidade. A gente no DNA também, quando a gente iniciou o DNA, a gente fez muito caso na universidade, não existia ainda laboratório de DNA, e a gente teve apoio dos professores, né? E eles geram conhecimento. Até hoje, a gente continua tendo esse apoio. Na entomologia forense, que eu atuei, a gente contou muito com o apoio de professores da universidade, principalmente da UNB, que deram suporte para a gente também. E realmente essa parceria, tendo em vista essas dificuldades, até porque você otimiza, né, laboratórios, às vezes, você viabiliza laboratórios da universidade e até consegue recursos, tendo em vista que ele vai ter uma atuação aí, de repente, periódica, ele até consegue aprovar projetos dentro desse tema, né, naquele assunto. Eu sei de laboratórios que conseguem alguns projetos, já que eles desenvolvem essas parcerias na área forense. Já saíram até alguns editais específicos para a forense, né, pelo Ministério da Educação. Então, realmente é algo muito interessante para os dois lados. Tá certo? Temos algumas perguntas aqui, professor. Deixa eu
fazer aqui para Eu tiro você. da página para como que é. Não, pode tirar que fica melhor, eu acho. Podemos falar diretamente aqui para os colegas. Fica melhor. Pronto. Então, a gente tem aqui uma pergunta sobre a questão de Brumadinho. Deixa eu só confirmar aqui quem foi que fez a pergunta. Foi... Vou só ver aqui rapidinho no chat. A Jéssica. Aquele solo ainda terá alguma utilização benéfica para a população em relação lá ao solo de Brumadinho? Pergunta da Érica, professora. Eu não te ouvi a pergunta. Eu acho que, peraí, só um minutinho, acho que é porque eu estou lendo. Deu uma paradinha. Repetir Deixa eu dar uma aqui. Está me aumentada aqui no ouvindo? meu áudio, só um minutinho. Pronto. Ai, meu Deus. Na questão de Brumadinho, aquele solo ainda terá alguma utilização benéfica para a população? A de Brumadinho? Pergunta da Érica, da Jéssica. Meu Deus, eu não acompanhei muito o caso de Brumadinho, né? Mas o que eu Posso colaborar aqui, professora? Só dizendo o seguinte: como a gente estava comentando, Jéssica, a perícia de ambiental ela é muito ampla, ela é multidisciplinar. Então, a professora Érica, assim como eu, somos biólogos. Acaba que a gente enfatiza mais para a parte animal, né, vegetal. A questão do solo, ela já envolve mais um geólogo, né? Então, um químico, talvez. Então, ela precisaria desse pessoal. Agora, lógico, você, assim, na minha opinião, você vai ter solo ali que não vai mais poder ser utilizado, né? Por conta de que perdeu todos os nutrientes, e aí vai ser muito difícil recuperar. Virou aquela lama, imagine que você tem só sedimento ali. E talvez tenha áreas que possam ser recuperadas. Então, eu acredito que vai ter as duas coisas. Mas, na minha opinião, de leigo, não sendo geólogo. Não, eu posso até contribuir, assim, todo o solo, toda a área, a gente tem ali os princípios da sucessão ecológica. Então, toda a área que tem solo, que tem água e minerais, ele vai se recompor, né? Independente do que ele soterrou, porque ali tem inúmeras casas, pessoas que não foram encontradas, e essas pessoas já viraram humus e já fertilizaram aquele solo. Então, a gente ainda tem alguma utilidade? Poderá ter, sim, porque todo solo que tem recurso, água e sais, né, ele está suscetível à sua sucessão ecológica, né? Então, é inevitável da biologia, da natureza, essa recomposição, mas a recomposição a seu tempo. Né? Então, lá no futuro, eu posso ter uma área intermediária até uma vegetação clímax, se nada for feito na área novamente. Então, ela pode vir, sim, a ser reutilizada, com certeza. Alguém colocou aqui, não sei se foi tu, Pablo, que diz assim, que a vigilância epidemiológica aqui ela acompanhou o caso na área, né, com investigação de casos suspeitos por intoxicação. Eu vi os laudos da Secretaria. Foi a Darly, viu? A Darly Cutrim, viu, Érica? É que eu não consigo copiar o nome da pessoa, mas é Darly Cutrim. Então, eu olhei os laudos, né, a análise, eu não olhei o resultado, porque parece que eles também coletaram alguns exames. Mas como os nossos laboratórios também foram solicitados, eu acompanhei o que estava perto de mim e o que eu demandei, né? A questão da água, que era que estava sendo colocada. Eu acompanhando, assim, porque a gente acaba indo na delegacia e conversando, né? A questão da investigação já está vendo alguém à noite, sorrateiramente, porque eles trocam aquela água, ter colocado mesmo no recipiente, né, no tonel onde eles colocam a água, algum patógeno, né, de intoxicação. Mas aí já não entra muito na área da biologia, né, mais para a área da investigação. O que eu posso dizer enquanto análises feitas naquela granja é que a água ali utilizada não interfere, não interferia e não interfere de nenhuma forma aquela que é utilizada no terreno vizinho, até porque são afluentes completamente diferentes, um do rio Iguará e o outro do rio Munim, né? A gente tem aqui também uma colega que perguntou que ela se perdeu aqui, a contaminação foi pelo quê?
Ela queria saber qual foi a motivo da contaminação. Tá, a investigação ela começou porque as famílias que tiveram dois ali, um de 17, um de 24 mortos, disse que foi a água que foi envenenada e eles acreditavam que tinha sido o proprietário da granja vizinha, porque ele havia oferecido um valor para que se comprasse aquele terreno ao lado. Né? Então, a investigação ela se deu em torno dos recursos, água, e como a perita, eu falei, né, bicho curioso, a colega também acabou coletando alimento e levando para o laboratório, mas ambos, e nenhum deu nenhum ativo tóxico ou venenoso. Foi a Renata de Sá que perguntou, tá? Ela que perguntou esse questionamento. Temos mais uma aqui da Lícia. Não, o solo não pode ser infértil. Pode ser usado para adubo. Estou vendo pouco. A Alicia está dizendo que acredita que não, que o solo é infértil porque tem metais pesados. Na verdade, em Brumadinho não tem metais pesados, né? Pelo que eu sei, lá não é metal pesado, são resíduos, mas as concentrações de metais pesados não são tão elevadas, assim, não é metal pesado. Lá eles tiram aquela lama, né, colocavam naquela barragem para poder utilizar a área desterrada na mineração. Aí a Bruna diz assim, qual a importância do uso das imagens de satélites para perícias ambientais? Bruna, se não fosse a imagem de satélite, assim, e muita, né, porque essa daí a gente pegou da Embrapa, da própria prefeitura, da própria região do Baixo Mearim, né? Se não fosse as imagens de satélite, eu não teria como, principalmente, diferenciar os dois afluentes, dizer que um era do rio Iguará e o outro era do rio Muni, que eles não tinham influência um sobre o outro, né? E ainda que eu percorresse todo o rio, subisse o Mearim, descesse para o Iguará para chegar no afluente, aquele patógeno, eu precisaria de uma grande quantidade, porque a gente sabe que também há o volume, né, dos rios, né? E essa movimentação de águas acaba fazendo com que se vá. Pablo, tu perguntou lá na frente qual a maior demanda da perícia ambiental no Maranhão. Isso, essa foi uma pergunta minha. Só por curiosidade, para comparar com o nosso estado. Porque o Maranhão é o estado mais recortado por rios do Brasil, né? Olha. A nossa demanda é toda em relação principalmente a rios, a construção, principalmente ali, né, para aquela distância legal, que a gente nunca coloca, eles sempre perguntam, tá? É a área de preservação permanente, por conta da distância ali, que dependendo é de 30 a 50. A gente nunca coloca se é ou se não é, a gente coloca a distância porque a legislação, ela pode mudar, né? Como a gente está vendo aí a confusão de Restinga e Mangue, que a gente também tem uma grande influência aqui. Sim. E a gente coloca... Muito grande a área, né? Quem tem que conhecê-la é o delegado de polícia. Né? Então, a gente bota a distância e ele diz se está ou não está dentro do padrão normativo vigente. Mas é sempre em relação ou a rios ou a mangues, porque nós somos, né, temos muita influência do mar e somos o estado do Brasil mais recortados por rios. Legal, curiosidade aí, eu não sabia. A Darlene Coutrin, ela só completa aqui que ela trabalha lá na vigilância epidemiológica, né? Então, ela acompanhou esse caso. Eu não sei se você conhece ela. O Darla, então, eu não conheço, mas se tu puder entrar em contato, eu até deixei o meu Instagram, porque eu tenho curiosidade em saber, porque a SES também fez a análise, fez a coleta de amostras, né? Mas a gente teve contato só com o relatório de visita, mas não teve contato, não conheceu os laudos dos colegas. Então, se tu puderes, até para eu também fundamentar a minha conclusão, né? Eu agradeço, se tu puderes entrar em contato, Darla. Eu tinha colocado aqui também, viu, Érica, só por questão de curiosidade, e sabendo já a resposta, mas você já até respondeu, que o quantitativo de perito é suficiente para atender a perícia ambiental do estado do Maranhão? Olha, a ambiental não, assim, eu dou suporte, a gente tem a seção, né, de meio ambiente, que funciona só
2 peritos, né? Os dois são mestres, são assim maravilhosos na área. Uma é professora, inclusive, do Info, a doutora Bruna, né? Olha que legal. E aí a gente tem 3 centros de perícia no Maranhão: Imperatriz, São Luís e Timon, né? Então, os colegas do interior, onde não há o centro de perícia, que foi um caso no interior do Maranhão, os delegados eles não costumam buscar muito a prova material, no caso a perícia. Mas quando eles buscam, a gente se reveza, dá um jeito. Às vezes eu já saí de plantão, viajando para fazer perícia no interior, para não deixar o colega sem resposta, sem a prova material que vai, né, embasar e fortalecer o trabalho, fortalecer o inquérito, o trabalho ali de toda a equipe da delegacia, né, seja investigador, escrivão, delegado, mas vai fortalecer. Então, hoje a gente trabalha com um número extremamente suficiente, 2 peritos só na seção de meio ambiente, e a gente aqui do lado de fora, quando tem a demanda, a gente vai lá, atende com toda... Eu gosto muito. Apesar de gostar muito mais de sangue, né? Mas a gente faz as nossas... Com certeza. E é o que eu digo, o laudo de meio ambiente não é um laudo, é uma monografia, né? A gente consegue ser um pouco mais sucinto nos outros laudos, mas o de meio ambiente não dá. A gente acaba fazendo uma monografia. Érica, eu lembro que eu fiz um caso de mineração. Lá no Amapá tem muita mineração, muito caso de mineração. Mas, assim, as maiores demandas, eu acho que lá não é desmatamento, não tem muito desmatamento lá. É um dos poucos estados da Amazônia que o desmatamento ainda é pequeno. A gente não tem outros... É mais questões urbanas, na verdade. Então, por exemplo, despejo de óleo em lavagens que não tem o devido despejo, postos de gasolina, questão de poluição sonora. Eu acredito assim, tem muita demanda. Agora tem essas demandas de áreas rurais também, algum desmatamento, alguma coisinha. Aquelas coisinhas chatas, porque é pouquinho, mas fica espalhado, né? Tem que ficar indo para lugares bem distantes. Eu até queria cumprimentar os meus colegas da Ambiental, não sei se alguém está assistindo, mas mandar os parabéns, porque realmente não é fácil trabalhar na perícia ambiental. Você tem problemas de logística, acesso ao local, questões de equipamentos, né, que exige uma grande quantidade de diferentes equipamentos, mas é uma área muito interessante, eu acho muito realmente curiosa, né? Você traz muita tecnologia, se você gosta, você quer desenvolver ali naquela área, você pode fazer muita coisa e pode agregar também para a iniciativa privada. Então, você tem ali o trabalho como perito, mas nada impede que você possa também agregar aquele conhecimento ali em outras atividades, né? Então, é um aprendizado bem interessante para você fazer outras coisas aí, até depois de aposentar, ou até durante, né? A gente faz muita poluição sonora aqui também no Maranhão, mas assim, mais agendada, né? Porque aí eles investigam o dia de funcionamento do local, mas aí com essa pandemia, parou tudo, né? A gente não tem feito mesmo. Deu uma diminuída bem legal na parte de poluição ambiental. E tu falaste aí na questão da mineração, os portos, né? Porque assim, eles são feitos fora, mas acaba vindo para o Maranhão de trem e saindo daqui pelos portos. Mas a gente nunca fez uma perícia de meio ambiente aqui na Vale, né? Nos portos da Vale, de onde que se dá o fluxo do minério que é retirado. A gente nunca fez, não tem conhecimento. A gente faz muito morte violenta, acidente de trabalho lá, mas a questão ambiental não. A gente já fez a questão de ambiental no transporte de gasolina, né, que tem também o trem que passa, porque assim, como ele vem numa velocidade muito baixa, a gente tem o que a gente chama de aranhas, né, que é aquela comunidade que fica no entorno do trem. Eles sobem no trem para roubar, furtar ali a gasolina e acaba caindo nos trilhos e matando a vegetação do lado. Então, a gente já fez essa questão ambiental ali nos trilhos de gasolina. Certo. A gente tem o porto aqui também, vocês têm aí no Maranhão, né? Um grande porto, e a gente teve um problema uma época que foi também interessante. Eles vinham, aqueles grandes navios cargueiros, com lastro de navio. Eles vinham com água oceânica, eles enchiam de água, e aí eles vinham lá da Ásia e aqui soltavam essa água para poder colocar o material que eles iam transportar, o minério, principalmente minério. E essa água vinha cheia de organismos.
Então, corria o risco de você estar trazendo organismos exóticos que poderiam aí afetar a nossa flora, fauna e flora até, né, marinha aqui da costa. Então, teve toda uma polêmica também sobre esse lastro de navio aqui. E o outro caso que eu ia citar, que você falou da questão de nós não fazermos laudos, assim, teses, né, ou dissertações, teve um caso que nós fizemos de mineração que envolvia, acho que mais de uma centena de quesitos. Então, assim, já tinha ido e voltado esse caso várias vezes. Eu participei dessa situação e, assim, era praticamente descrito que nós fizéssemos um estudo científico de longo prazo no local, porque eles queriam, por exemplo, que a gente avaliasse se houve modificação da vegetação de como era antes para como ficou depois da mineração. Como é que você vai fazer isso? É um estudo científico. Você não tem só, olhei, houve. Só dizer que houve. Não, você tem que dizer o que aconteceu. Então, quais foram as espécies que surgiram, quais foram as espécies que apareceram, né? Qual foram os... Então, assim, é um trabalho comparativo de uma área que está preservada com uma área que foi degradada, e você educação de espécies, inventário de espécies, isso é uma coisa impressionante. Então, assim, o que a gente procurou fazer nesse laudo foi não prejudicar quesitos. Então, nós tentamos responder todos os quesitos. Por exemplo, como é que a gente respondeu isso? Isso demanda um estudo de longo prazo. Sugiro solicitar apoio da universidade. Só para ilustrar. Como a Bruna falou aí a gente vê que as imagens de satélite são importantíssimas porque a gente vai buscando imagens de 30, 40 anos atrás para saber exatamente quando começou a modificação da área, né? E aí a gente busca os estudos da época de qual a vegetação que tinha ali, qual a que tem agora. Eu fiz ali na área da Vale, por conta dessa água de lastro, Pablo, os pescadores estavam dizendo que eles tinham reduzido ali tanto as espécies quanto a quantidade de pescados, né? E aí a gente foi atrás ali do engenheiro de pesca, né? Porque para mim tudo é peixe. Botou na mesa, tá frito, tá cozido, é peixe, né? E aí a gente fez em 3 luas campanhas de pesca. Fui lá pescar de rede, de puçade, bem legal. Passei a madrugada comendo peixe com farinha, porque a gente pescava e comia, né? Mas aí pesamos a quantidade de peixes, a espécie ficou por conta lá do engenheiro de pesca que a gente chamou para ajudar a nossa equipe, né? E no final a gente fez uma conclusão legal que não tinha nem sido a construção do pier que tinha modificado a quantidade, as espécies de pescado da área, mas a água de lastro que vinham com os navios, inclusive a gente tem até um caramujo aqui que tem uma época que ele... Aquele caramujo asiático, né? Africano, aliás. Africano. Aquele caramujo africano, né? Aqui também está tombado aqui também, esse caramujo. Professora, eu acho que a gente avançou bastante, né? Estamos dentro do horário, seguimos aí praticamente rigidamente o nosso horário, estamos quase nas 5 horas, 17 horas. Eu quero dizer só mais uma coisa. Assim, que eu me sinto imensamente feliz em ter você. Assim, adoro o Marcos, mas vê-lo e ter você aqui comigo na minha sala é assim para mim um presente de Deus mesmo, porque eu orei muito por você, muito mais pela sua esposa, né, que segurou a barra aí sozinha. Quero conhecê-la, quero abraçá-la e dizer que você aquele mulherão da porra mesmo que a gente disse, né? Mas muito feliz pela sua recuperação. E o primeiro evento que eu estou participando depois desse episódio, né? Para quem não sabe, eu peguei Covid e a minha situação foi bem complicada, fui internado, cheguei até a UTI. E, assim, o primeiro evento que eu estou participando a convite do meu amigo Marco, e com uma grande satisfação de estar com a minha colega bióloga também aqui, que eu admiro bastante, né? Grande professora também, sempre tem apoiado o Informa Maranhão. Então, não podia ser diferente, viu, Hélio? Eu estar voltando em grande estilo aqui na sua palestra. Então, eu que agradeço por essa oportunidade aqui de estar participando com você dessa apresentação. Tá bom? Então, a gente agradece a professora Érica, as suas considerações finais, professora. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade.
Então, eu só queria, assim, dizer para os colegas que assistiram, né, biólogos, que a gente precisa realmente, assim, eu acho que o Maranhão não é diferente dos outros estados, a gente tem um quantitativo de colegas com uma demanda científica enorme, né, então que a gente entre realmente em contato, eu estou com um áudiozinho aqui externo. E os curiosos, os biólogos em formação, que quiserem participar, contribuir, essa conexão é importante porque nós fazemos uma produção científica. Então, ninguém é detentor de todo o conhecimento do mundo. Então, a gente precisa realmente estudar mais, buscar mais, se ajudar, né? Quem está dentro da universidade e quem está do lado daqui que precisa da universidade. Essas pontes são importantes, né? Não criemos muros, que a gente possa aumentar ali as pontes entre esses conhecimentos, tá? Eu me coloco à disposição, vocês têm aí o meu Instagram, lá também deve ter meu telefone, muita gente entra em contato, sempre à disposição em prol do fortalecimento e do crescimento da perícia oficial e da verdade, né? Porque o que a gente busca é a verdade, sem perícia a gente não tem nem a gente corre o risco de deixar um inocente preso e de soltar ali quem realmente tem culpa. Muito bom, doutora. Rigorosamente britânicos. Estamos aí às 16h57, finalizando a belíssima apresentação da doutora Érica. Parabéns. E espero que os colegas participem de todas as palestras e que agreguem bastante nos seus conhecimentos. Certo? Um grande abraço, professora. Um grande prazer de estar aqui com você, uma grande satisfação. E estou aqui ligado nas próximas apresentações aí do nosso ciclo de palestras, resolvendo crimes, tá bom? Um abraço, estudando crime, né? É isso, né? Desculpa. Abraço todo mundo. Até Tchau. mais.